pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole e hoje eu tenho um relato aqui para vocês de um homem. Tem aparecido alguns relatos de homens e eu sou muito grata a Deus por isso, e eu vou direto ao ponto porque esse relato é importantíssimo. Compartilhem, gente, se vocês sentirem no coração aí de fazer isso, ok? Vamos ajudar mais vidas a ter essa conscientização. Começando. Inicialmente, irei me apresentar como Carlos, nome fictício, assim como todos os outros nomes. Os verdadeiros foram omitidos. Quero ressaltar que todos os fatos e acontecimentos aqui narrados foram verídicos e fizeram parte da minha adolescência, pior parte da minha vida e muito difícil também. E ele começa o relato dizendo assim: em 1997, com 12 anos, ingressei em uma nova escola na minha cidade na 7ª série. Era uma nova escola privada, católica e a melhor em ensino. Meus pais eram separados, eu morava com meu pai e minhas 2 tias que o ajudaram na minha criação, mas sempre que podia ia visitar minha irmã e minha mãe. Tive uma adolescência muito complicada e difícil, pois enfrentei a dura realidade da separação dos meus pais e logo após o divórcio, falsas amizades, decepções amorosas, traições, descaso das pessoas e etc. A vida não é fácil não, né? Mas Deus é mais. Continuando. Com minha irmã, infelizmente, por termos sido separados e criados em diferentes lares, não consegui estabelecer vínculos afetivos nem cumplicidade. Interessante. Sempre fui um menino tímido, introvertido e com muita dificuldade de fazer amigos. Nos primeiros dias de aula, tentei me enturmar, mas os colegas não me deram muita atenção. Continuei e sempre era o primeiro ou um dos primeiros a chegar. Sempre cumprimentava todos com muita educação. Passaram-se os dias e eu estava me dedicando muito e tirando boas notas, pois sempre fui um bom aluno, estudioso, esforçado e levava os estudos muito a sério. Certo dia marcaram um trabalho de pesquisa na parte da tarde na biblioteca, pois estudávamos na parte da manhã. Como sempre, eu fui o primeiro a chegar. Lá naquele dia veio o Márcio espontaneamente falar comigo. Vi nisso uma oportunidade única de me enturmar, pois naquela turma eu não tinha amigos e ninguém queria nada comigo. Olha quanta coisa aí que já vem passando ele na vida, né? No sentido de rejeição. E abandono também de certa forma, divórcio dos pais. Nossa, isso para uma criança são vários traumas, dores que a pessoa muitas vezes leva a vida inteira. Continuando, conversamos sobre assuntos de adolescente, festas, sobre as meninas, videogame, filmes, futebol e afins. Terminamos nossos trabalhos escolares e Márcio se autoconvidou para ir na minha casa. Interessante, esses que se convidam eu acho bem interessante. Eu morava na mesma quadra da escola, dobrando a esquina. Em menos de 5 minutos chegamos. Fomos recepcionados pelas minhas saudosas tias, modéstia à parte, as melhores tias do mundo. Elas não me deixavam faltar nada, desde meu uniforme escolar, minha merenda, meus livros, tudo elas providenciavam e sou muito grato até o resto da minha vida a elas. Que lindo! Gratidão é lindo, né? Ok, continuando. Bom, nessa tarde brincamos, jogamos futebol, videogame e minha tia nos preparou o café da tarde. Passou-se o tempo e Márcio foi embora. Ok, eu estava muito feliz, pois estava arrumando um novo grande amigo. Vi nele a oportunidade de me enturmar e ser aceito pelos demais colegas e acreditava que Márcio iria fazer minha propaganda, né? No caso, falar bem de mim, das minhas verdadeiras qualidades, amigo fiel, bondoso, generoso. Mas foi tudo ao contrário, como irei narrar nas próximas páginas da minha história. Eita, mais um aí na vida, hein? Vamos lá, vamos ver o que acontece. Eu não li esse relato ainda, tô lendo aqui pela primeira vez junto com vocês, tá? Então vamos lá. Bom, no dia seguinte cheguei na escola como sempre o primeiro e aos poucos foram chegando os demais colegas. De repente o Márcio chegou, fui muito feliz e sorridente cumprimentar meu novo amigo que mal falou comigo. Achei estranho, mas logo após tocar o alarme da entrada, fui para a sala de aula. Passou-se uns dias e na parte da tarde eu estava em casa e de repente tocou a campainha. Era o Márcio. Logo imaginei. Novamente repetimos a sessão da tarde, jogamos bola, jogamos videogame e minha tia nos preparou o lanche da tarde. Márcio era um menino obeso, complexado pelo corpo, deformado pelo excesso de peso e muito compulsivo por comida. Bom, passou-se o tempo e ele foi embora.
Nos dias seguintes, para minha surpresa, meus colegas vieram me alertar sobre os absurdos e comentários cruéis de Márcio sobre mim e minha família. Eita! Relataram-me que logo após ele sair da minha casa, saía publicamente dizendo que só frequentava minha casa para fazer um lanche da tarde. Que eu não passava de um idiota e que minhas tias eram duas velhas chatas que o recebiam. Meu mundo caiu e de saída eu não acreditei, pois na minha frente ele era totalmente diferente desse monstro descrito pelos meus colegas que se solidarizaram e vieram me alertar sobre quem Márcio realmente era. Uau! Na minha frente ele era totalmente simpático, alegre, amigável e brincalhão, o que hoje sei que não passava de uma máscara social para disfarçar o seu real caráter. Bom, o tempo foi passando e certo dia, na parte da tarde, de novo tocou a campainha. Dessa vez, Márcio não estava só. Tinha levado seu amigo e nosso colega Lúcio para passar a tarde conosco. Márcio e Lúcio eram praticamente iguais de caráter. Dois invejosos, oportunistas, interesseiros, arrogantes e filhos da família rica de posses. Márcio e Lúcio eram praticamente iguais de caráter, dois invejosos, oportunistas, interesseiros, arrogantes e filhos de famílias ricas e de posses. Os dois tinham tudo o que queriam, as melhores roupas, os melhores videogames, os melhores aparelhos de som, quartos de príncipes com tudo de bom e do melhor. Lúcio tinha todos os seus pedidos praticamente prontamente atendidos. Certa vez, quando o celular virou moda e ele ainda não tinha, pediu para sua mãe lhe dar um aparelho. A senhora negou, pois Lúcio estava muito mal de notas na escola, não estudava e nem fazia por merecer. Então, Lúcio deu um verdadeiro show. Começou a gritar, a espernear e lá foi a pobre mãe comprar um aparelho celular da moda para o neném grande parar de chorar. Ai, ai. Essa cena foi vista por um outro colega nosso que nos relatou na escola. Márcio era outra criança grande, super mimada por sua mãe. O pai de Márcio tinha o carro do ano, uma casa super ampla e sofisticada. Meu pai tinha um velho Del Rey e isso era um prato cheio para a turma pegar no meu pé, já que meus colegas eram pertencentes a famílias de classe média alta ou rica. Bullying, né? Já essa história aí de bullying também na sua infância. Nesse ano eu também comecei a frequentar a casa de Márcio. Passava certas tardes com ele em sua casa, jogávamos bola, brincávamos, estudávamos juntos e ele não me oferecia nada para comer, nem um copo de água sequer. Uau! Quando eu voltava para casa morto de fome, fazia meu lanche. O comportamento de Márcio era doentio, ele só tirava amizade por interesse próprio. Só falava com quem lhe interessasse e era extremamente arrogante com nervos à flor da pele. Típico, clássico narcisista. Para descarregar sua raiva por seu complexo de obesidade, batia nos outros sem piedade. Era um verdadeiro covarde, mas quando um menino maior do que ele e mais forte passava, ele não comprava briga ou fugia quando intimidado. É sempre desse jeito. Por isso que eu digo, quando é narcisista, muitas vezes as pessoas ficam com medo, né? Sem até saber que é narcisista, mas fica ali porque eles tentam intimidar. As pessoas que mais têm medo são os que mais querem fingir que são os fortões e só vão em quem é menos fraco que eles, né? E aí, quando você perde o medo e você confronta, eles param na hora. Se for narcisista, tá? Não tô falando sociopata, psicopata, não. Não vai aí fazer gracinha com esses, não. Porque não vale a pena, não, tá? Essas pessoas são frias, calculistas. Mas não tenha medo ao ponto de você abaixar a cabeça, ficar pisando em ovos por conta de uma pessoa que não é nada mais do que você. Ainda mais você tendo Deus Todo-Poderoso dentro de ti. Eles são isso aqui, ó, nada. Continuando. Márcio e Lúcio, nesse ano de 1997, frequentavam assiduamente minha casa. Não tinham limites e chegavam quando queriam, sem cerimônia nenhuma. Isso é uma coisa que no Brasil é bem básica, né? Entra, chama, sem convidar, a pessoa já tá lá na tua casa, ninguém merece. Ok, continuando. Minhas tias eram duas almas santas que, além de nunca se queixarem, recebiam esses dois demônios. Muito atenciosas e gentis. Hoje, analisando bem a situação, constato que minhas tias eram, além de boníssimas pessoas, muito simplórias e ingênuas em determinadas situações. Muitas pessoas são, né? Até hoje, infelizmente, mas
tudo na hora perfeita de Deus. Ok. Márcio e Lúcio se achavam verdadeiros deuses e merecedores de tudo. Márcio e Lúcio eram os reis do pedaço, literalmente. Meu pai é autônomo e minhas tias eram 2 professoras estaduais aposentadas. Fizeram os cálculos na ponta do lápis com todo o orçamento da casa e concordaram em me matricular no melhor colégio da cidade. Bom, passaram-se os meses e eu, com muito estudo e dedicação, fui aprovado para a 8ª série. Terminaram as férias e logo no primeiro dia de aula, os colegas foram chegando, se abraçando e confraternizando. Logo, Márcio e Lúcio chegaram e mal falaram comigo. Nem me cumprimentaram, só me olharam porque eu fui cordialmente falar com eles. Bom, nos primeiros dias de aula, as campanhas de desvalorização e de humilhação que eles me faziam pelas costas agora passaram a ser feitas na minha própria presença. Quando perguntava alguma coisa ou tinha alguma dúvida sobre a matéria, Márcio e Lúcio soltavam frases como: "Mas como esse abestalhado não sabe isso? Bah, lá vem esse imbecil perguntar isso." Uau! Bom, agora a máscara dos dois já tinha caído e eu já tinha certeza de quem se tratavam. Segui em frente. Nesse ano tive grandes problemas com outro colega, o Elton. Tratava-se de um menino sem noção, sem travas na língua, que dizia o que queria e fazia todo tipo de brincadeira maldosa. Então, nunca quis amizade com ele e o evitava ao máximo. Isso gerou uma fúria nele por causa da minha rejeição e ele sempre me ameaçava em aula e no pátio de me bater. Com os outros colegas também tive muitas brigas, principalmente nas aulas de educação física, pois eu era asmático, jogava futebol muito mal, não tinha domínio da bola e nosso time sempre perdia por minha causa. Nos finais das partidas eu sempre ouvia xingamentos e reclamações por parte dos meus colegas. Com o tempo me acostumei com isso. Nesse ano fiz amizade com um colega mais humilde, de família mais pobre, assim como eu, o Bernardo. Combinamos de estudar juntos e fazer os trabalhos escolares também. Nos demos muito bem e tocamos o barco tirando boas notas e colaborando um com o outro. Devido às ameaças e perseguições por parte de Elton, então, como eu era pequeno e franzino, precisava me defender. Comecei a treinar judô. Passou algum tempo e Márcio e Lúcio, que souberam sobre eu estar praticando judô, vieram falar comigo. Eu, apesar de todas as humilhações e falsidades por parte deles, resolvi dar uma nova chance. Fui criado num lar evangélico onde me foi ensinado a ter humildade e perdoar sempre. Essa foi minha filosofia de vida que acabou prejudicando minha vida em muitas ocasiões. Hoje, com 40 anos e um adulto maduro, sei que essas criaturas jamais mudarão. E sempre que puderem irão nos destruir e a melhor coisa a se fazer é manter o máximo de distância possível deles. Uau, falou pouco, falou bonito. Bom, no judô então, Márcio e Lúcio começaram a irem nos treinos também. Logo nas primeiras semanas de aula, os dois, com pouco treinamento, começaram a me ganhar nas partes das lutas, e isso virou um prato cheio para eles fazerem comentários na escola que me usavam como saco de pancada nas lutas. Eu nunca fui bom nos esportes, mas certa vez me esforcei o máximo e finalizei Márcio com um mata-leão e Lúcio com uma imobilização. Na aula, eu, diferentemente deles, não cantei vitória e segui em frente, humilde e esperançoso de dias melhores. Bom, o ano terminou e mais uma vez eu, com muito esforço e dedicação, fui aprovado para o ensino médio. Glória a Deus! Iniciou o ano de 1999 e eu muito entusiasmado, pois ali começaria a trilhar meu caminho para o vestibular e ingresso na universidade. No primeiro dia de aula, para minha surpresa, veio o Márcio, dessa vez mudado e sincero, me dar boas-vindas. Uau! Hoje sei que isso era mais um de seus disfarces para tirar vantagem e proveito. Márcio foi, é e sempre vai ser um lobo em pele de cordeiro. Bom, nesse dia andamos o dia inteiro juntos na escola e combinamos de fazer os trabalhos escolares juntos. Lúcio deixou de andar com Márcio e me largou de mão. Dei graças a Deus, pois tinha me livrado dessa companhia falsa e mesquinha dele. Nesse ano, meus estudos estavam indo de vento em popa. Eu tirando as melhores notas da classe e nesse ano Márcio mudou muito. Já não me invalidava, nem humilhava, nem em público, na frente dos colegas, nem pelas costas e nem falava mal da minha família. Em 1999 completaria 15 anos e comecei ali a sair em festas de adolescentes.
minhas primeiras paqueras e a conhecer as meninas, pois queria já arrumar uma namorada. Tudo isso não passou de desilusões amorosas, decepções, traições e mentiras, como verão a seguir. Lúcio e eu nos interessamos pela mesma garota. Então iniciamos a disputa para quem a conquistava. Lúcio ganhou, ficou com a menina numa festa e depois, no dia seguinte, chegou na aula já cantando vitória. Esse fato foi não só um prato cheio, mas um restaurante para ele me humilhar, me pisar até terminar o ensino médio. Na aula me dizia coisas do tipo: Carlos, tu não pega ninguém, tu és um fracassado. Tenho pena de ti, pois as garotas fogem da tua presença como o diabo da cruz. Essas campanhas de humilhação eram feitas na sala de aula e no pátio da escola na frente de todos os colegas, e isso baixou minha autoestima no último grau abaixo de 0. Sim, imagino mesmo. Bom, dias passaram e numa certa tarde tocou a campainha. Eu não estava em casa nessa tarde, tinha saído com meu pai, mas o recado foi deixado. Lúcio e a então garota que eu gostava já estavam namorando e bateram na porta da minha casa para me mostrarem que estavam juntos. Ou melhor, me humilharem na minha própria casa. Eu já passei por isso, gente. Eu contei em outro vídeo, uma prima que eu tive fez isso. Sabe o que acontece, Carlos? Pessoas que não se amam, pessoas que se odeiam literalmente, que se acham um lixo, têm inveja de todo mundo. Estão se comparando, competindo, não consegue seguir a vida e ser feliz? Não, tenho que provar que eu sou melhor. Coitado, se isso fosse ser melhor, primeiro que pra gente isso não existe, né? Ninguém é melhor ou pior do que ninguém. O que é triste é ter um mau caráter, como eles têm. Continuando. Comecei a flertar com outras garotas para esquecer essa desilusão. E quando contava para Márcio sobre, ele dizia: esqueça essa garota, tu não tem chances com ela nem com nenhuma. Tu anda mal arrumado, não é popular, não é um garoto bonito. Espelhamento. Tudo que ele não era, né? Ele falando para você, projetando em você. Passaram-se alguns anos e descobri que uma dessas minhas paixões avassaladoras da minha adolescência era recíproca. E que a garota também gostava de mim. Olha, que legal! Por influência de Márcio, desisti de investir naquela garota que eu tanto gostei. Olha, o tempo foi passando e eu um dia fui na casa do Márcio para irmos no treino de futebol juntos. Nesse ano paramos de treinar judô e entramos numa escola de futebol. Ao chegar lá, me deparei com um verdadeiro rei Narciso se olhando e fazendo poses na frente do espelho como se estivesse se arrumando para ir para um baile de gala. Por causa disso, chegamos atrasados no treino. Esse é o grandioso, hein? Nesse ano de 1999, nossa turma era muito agitada e desordeira. A maioria dos meus colegas eram de famílias abastadas e, como estavam pagando a escola, se achavam no direito de fazerem o que queriam. Certa vez, uma atitude passou o nível da maldade de insensatez. Tínhamos uma professora de literatura. Ela era excelente professora, muito inteligente, rica em conteúdo e matéria, suas aulas eram muito produtivas e aprendíamos muito com ela. Mas ela era da cor negra, o que incomodava muito os colegas meus que eram racistas assumidos. Eu nunca fui racista e sempre lutei contra qualquer forma de preconceito. Bom, meus colegas articularam um plano diabólico, fizeram um abaixo-assinado para demitir nossa querida professora pelo pretexto das aulas dela não renderem. Tudo isso não passava de uma desculpa deslavada. Eu defendi e lutei pela permanência da minha professora com unhas e dentes, mas a maioria assinou o documento e a nossa professora foi afastada da nossa turma. Bom, passou algum tempo, certa aula marcaram um trabalho de pesquisa de campo, meu grupo então de tarde saiu para fazer o trabalho e Elton, aquele menino sem respeito por mim, nem por ninguém, me soltou a piada provocativa e debochada. Depois que terminarmos o trabalho, Carlos, vou na tua casa transar com suas tias. E todos riram. Bom, aquele fato me levou a nocaute e tenho traumas até hoje. Nesse ano, Elton também me perseguia, pois ele sabia que eu nunca quis amizade nem nada com ele. Meu desprezo para com ele o irritava muito, e para se vingar, ele mexia muito e me provocava sempre que tinha oportunidade. Sempre me dizia coisas de baixo calão e de conteúdo sexual envolvendo as minhas tias. Bom, o ano chegou ao final e para encerrar fizeram um debate na aula de sociologia com a presença da nossa vice-diretora.
Eu e a senhora travamos um acirrado debate onde falamos da situação política da nossa cidade e rendeu muito em conteúdo e ideias. Logo após o término, veio meu professor me elogiar e isso gerou uma fúria em Márcio que veio me repreender, me dizendo que eu tinha que ter ficado calado e não ter levantado debate nenhum, pois só prejudicou o grupo. Pura inveja dele, eu era muito querido pelos professores e funcionários da escola, praticamente o aluno preferido, e isso incomodava muito meus colegas. Bom, o ano acabou e fui aprovado com ótimas notas para o segundo ano. O ano de 2000 foi o pior ano da minha vida, como vocês irão ver agora. Uau, tem mais ainda? Começaram as aulas, Márcio e eu logo nas primeiras semanas de aula andamos juntos e nos falamos. De repente, ele deixou de andar comigo e fez amizade com André, nosso colega. Achei um pouco estranho, mas de cara notei que ele tinha enjoado da minha amizade e não queria mais andar comigo. Também parou de fazer os trabalhos comigo. Então, segui em frente, respeitei sua decisão e me enturmei com outros. Até aí tudo bem. Mas não foi só o isolamento de Márcio, mas suas campanhas de desvalorização em público voltaram. Dessa vez na minha frente, ele baixou minha reputação até o último grau, dizendo que eu não merecia andar junto com eles. Jogou André contra mim e já me mostrava muito agressivo a ponto de querer me bater. Bom, eu comecei a responder suas desvalorizações na mesma moeda, dizendo a ele que ele não tinha moral para falar de ninguém, pois era mais falso do que nota de R$3. Achada, perdida na rua, que tinha que se enxergar. Naquele dia quase fomos para as vias de fato, só não brigamos porque um professor se meteu no nosso meio. Eu, nesse ano, tomei a atitude certa pela primeira vez na vida, deixei de andar com ele. Yes! De outro lado, meus pais separados iniciaram a ação de divórcio e a luta acirrada pela minha guarda, pois os dois me amavam muito e cada um me queria para morar junto. Isso, somado a anos de falsas amizades e desilusões amorosas, me acarretou um severo estado de depressão. No primeiro semestre tirei as melhores notas, mas no segundo semestre, quando começou essa situação, minhas notas despencaram. De ótimo aluno caí para um aluno medíocre. Meu rendimento de excelente decaiu para péssimo e não conseguia mais aprender a matéria em aula. Uau! Meu comportamento mudou, de um menino calmo, estudioso e obediente me transformei num monstro rebelde, agressivo e irreconhecível pela minha família. Uau, gente, interessante isso aqui, hein? Olha, eu vou até repetir. Meu comportamento mudou, de um menino calmo, estudioso e obediente. Me transformei num monstro rebelde, agressivo e irreconhecível pela minha família. Minhas tias já não me entendiam mais. Pela primeira vez fui encaminhado ao médico psiquiatra que me diagnosticou em severo estado depressivo com tendência ao suicídio. Devido a todo esse caos, achei melhor parar de estudar. Também achei que seria reprovado naquele ano pela primeira vez na vida. De outro lado, Lúcio voltou com as campanhas de humilhação sobre ter conquistado e namorado a garota que eu gostava. Meu médico me receitou um antidepressivo tarja preta que inibia o apetite. Bom, de 64 quilos, passei a pesar míseros 53 quilos e estava virado num trapo humano digno de pena e compaixão. Não dormia direito, entrei em severo grau de insônia e ansiedade e problemas estomacais. Logo em seguida me apareceu uma hérnia de hiato que tratei com mais outra medicação. Minhas notas de segundo semestre estavam péssimas e para tentar acompanhar a matéria comecei a frequentar o cursinho pré-vestibular no calçadão bem perto da minha casa, onde eram dadas aulas de reforço escolar também. Numa tarde eu estava indo para a aula e encontrei Márcio no calçadão. Ele perguntou onde eu estava indo. Daí respondi que ia no cursinho assistir uma aula de física. E ele disse que ia junto, nem me pediu, impôs sua vontade como sempre. Me mentiu que ia se informar sobre as aulas. Chegamos lá na recepção, eu paguei o valor da aula particular e entrei. Márcio ficou ali. Entrei na aula e fechei a porta. 5 minutos depois, Márcio abre a porta, senta na aula e assiste sem pagar nem pedir licença. Eles fazem isso, gente. Nesse período, eu só estava indo nas aulas para marcar presença e não ser reprovado por faltas, pois a matéria, que era o mais importante, eu não conseguia acompanhar. No final de semana, Márcio convidou eu e André para irmos no sítio da família dele. Eu fui até para me animar um pouco e aliviar meu estresse.
Lá passamos a tarde inteira, jogamos futebol, enfim, quase um dia todo e sua família não nos ofereceu nada para comermos. É claro que não fomos lá com o intuito de fazer uma refeição, mas quando ele ia nas casas dos outros, sempre era bem tratado e tomava seu café da tarde. Quando recebia seus colegas na sua casa, não oferecia absolutamente nada. Isso aqui é verdade, gente. Olha, eu conheci uma pessoa que era assim, narcisista, tá? A gente dá a festa do bom e do melhor, né? Pensa em todos, quer dar até mais do que você daria pra si mesmo. Comida maravilhosa, lugar maravilhoso, lembrancinha maravilhosa, enfim, a festa que todo mundo quer ir. Mas quando eles vão dar festa pros filhos deles, quando elas vão dar festa pros filhos delas, meu pai do céu. Primeiro, não quer que entre dentro da casa, porque vai sujar, né? Então põe a pessoa, pode estar o maior calor, fica todo mundo passando mal no calor. Comida é só porcaria, hot dog, água, se tiver um refrigerante, olhe lá. Lembrancinha, que é isso? Nem existe. É incrível, gente, porque a falta de empatia, de amor ao próximo, é tudo sobre eles e elas faz só porque tem que fazer, porque muitas nem faz nada pros filhos. Mas vamos lá, continuando. Ele continua. A tarde caiu e voltamos para casa. No meio do caminho, seu pai, dirigindo-nos, narrou que durante a ditadura militar ele trabalhava numa repartição pública e os militares foram lá fazer uma revista. Ele previu que poderiam ser presos, pois seriam interrogados no quartel se tinha ali alguma conspiração contra o regime militar ou algum comunista lá. Ele, antes de ser levado ao interrogatório, roubou todo o dinheiro da repartição pública e deu para a sua mulher se manter com os filhos caso fosse preso e não voltasse para casa. Lá no interrogatório, ele entregou seus colegas como conspiradores contra a ditadura para se safar. Foi solto, seus colegas foram presos e ele voltou livre, são e salvo para casa. Daí perguntei para ele se ele não se arrependia do que tinha feito. Ao que ele me surpreendeu com a resposta fria e direta: não me arrependo e se precisasse faria de novo. Uau! Bem sociopata esse aqui, hein? Olha lá, tal pai, tal filho, né? Gente, não é sempre, tá? Não é que todo pai que é narcisista vai ter o filho narcisista, mas acontece. Seguiu o caminho dele, achou bonito. Continuando, voltei para casa e comi feito um verdadeiro leão esfomeado, pois tinha passado praticamente um dia inteiro sem comer nada. Bom, foi passando os dias e meu estado de depressão se agravou ainda mais. Mesmo nesse estado deplorável, digno de apoio e compaixão de Márcio e Lúcio e dos demais colegas, fui pisado e humilhado ainda mais. Não moveram uma palha para me ajudar. Aliás, nunca recebi por parte dos dois e dos outros colegas nenhuma palavra de apoio e otimismo, somente críticas, deboches, desvalorizações e zombarias. Bom, refleti sobre minha vida, uma adolescência repleta de falsas amizades, divórcio dos meus pais, a pressão psicológica por qual eu iria escolher para ter minha guarda e mais minhas decepções amorosas, resolvi dar um fim a tudo isso. Terminou a aula num certo dia e fui caminhando igual a um mendigo andarilho sem rumo. Atravessei a cidade e cheguei na ponte. Era muito alta e pensei em me jogar. Subi então até em cima, mas lá no fundo do meu coração e na minha mente uma voz falava alto: não faça isso, Carlos. Ainda tem chances, não desista. Talvez fosse Deus falando comigo, meu anjo da guarda, não sei. Sentei numa pedra que tinha ao lado e comecei a chorar. Caminhei mais alguns metros e liguei para minha mãe, que veio de carro rapidamente me buscar. A partir daí, juntei todas as minhas forças, o mínimo ou menos que nada que me restava, até sem forças iria lutar sem elas e fiz um esforço sobre-humano para passar de ano. Estudava em casa e no cursinho nas aulas particulares e fui aos poucos tirando as notas necessárias à minha aprovação. Na matéria de História me faltavam alguns décimos que eu iria completar minha média com a nota do conceito em sala de aula e daí fui falar com o professor sobre minha situação. Márcio estava perto, ouviu a conversa e logo se intrometeu, influenciando o professor a não me dar essa nota, pois eu teria mudado muito meu comportamento e tido um péssimo rendimento em sala de aula. Meu pai do céu, hein? Esse Márcio é a praga dos infernos aí no teu caminho, tá repreendido. Ô, inveja! Sai pra lá, chulé! Deus me livre! Minha nota recebida foi abaixo da que eu precisava para aprovação. Fui desesperado correndo falar com o professor que, comovido, me deu uma nova chance e me propôs um trabalho em sala de aula.
Glória a Deus por isso, que bom que você não desistiu. Dei o máximo de mim e escrevi uma redação magistral. Em história consegui minha aprovação por ajuda divina de Deus. Terminou o ano e vi nas férias a oportunidade de me recompor. Iniciei o terceiro ano e voltei um novo aluno. Já com vista na minha futura faculdade, nesse ano de 2001, os dois poucas vezes me incomodaram com suas desvalorizações, mas já não me atingia tanto, pois seria meu último ano ao lado daqueles dois demônios. Mantive as aparências e estudei até o ano acabar, sendo aprovado e rumando para uma nova fase. Uau! Bom, meu relato termina aqui e deixo um alerta para pais ou responsáveis por crianças, adolescentes e jovens. Prestem muita atenção com quem seus filhos andam, se relacionam e o que acontece na vida deles longe dos seus amparos e proteções, e que o diálogo em família sempre esteja presente. Um grande abraço a ti, Cris Cole. Muito obrigado pela oportunidade de contar meu drama pessoal. Outro forte abraço a todos os inscritos do canal e aos que irão assistir minha história. Uau, forte, hein? Sim, essa mensagem final é a que fica mais importante aqui, porque no mundo jaz o maligno e na época eu creio que você nunca chegou a falar nada sobre isso, né? Não tinha nenhum entendimento e acabou afetando sua vida, né, de uma forma negativa, mas Deus sempre é maior do que tudo e você não desistiu, você chorou, Deus enviou seus anjos, né, e não permitiu que acontecesse isso em sua vida. Então que seja aí um relato para levar aí informação, cura, libertação para muitos pais e mães. A influência no mundo é muito grande, principalmente quando a pessoa tem uma inocência, uma ingenuidade. O inimigo não brinca de ser mal, não. Ele quer destruir a identidade das pessoas, ele quer destruir a autoestima, tudo de bom. Ele quer que caia por terra, porque ele já está lá, né? Pra ele não tem mais jeito. Então ele quer que todo mundo vá sofrer junto com ele. Mas Deus é mais. Obrigada pelo seu relato, pelas riquezas em detalhes, por tudo que você acabou contando aqui, porque tudo começa lá, né? Na adolescência, na pré-adolescência. Desde o início você citou aqui partes importantes: divórcio dos seus pais, a briga entre eles no divórcio por sua guarda, você entrando em depressão, chegando a pensar em tirar a própria vida. Isso acontece muito mais do que a gente possa imaginar, por conta das dores emocionais, a falta de esperança, né? Então não podemos deixar que essas coisas dominem a nossa mente, por isso que eu digo que acima de tudo, Deus em nossas vidas. E é cuidar. Não sei você, se você fez terapia, eu não lembro de você ter citado aqui. Você chegou a falar que foi em psiquiatra, né? E tomou remédio tudo para depressão. Mas olha, você deu a volta por cima, você lutou por você foi lá e falou com os professores, pediu uma nova chance e Deus deu. Não sei como é que foi sua vida amorosa depois de tudo isso, essa outra moça que você disse que ela também gostava de você, se vocês se casaram, porque você falou que você já tá com 40 anos. Você contou a fase da sua adolescência, né? Agora, como é que foi o restante depois de tudo isso? Se você quiser, conta aí pra nós, tá bom? E é isso, gente. Eu fico por aqui com mais esse relato. Deus abençoe a todos. Beijos no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!